Eu sempre estou procurando por algo. Esse sentimento me consome já faz um bom tempo. Não tenho certeza se estou procurando uma pessoa, um lugar ou algo a mais. Sinto que sempre estou à procura de algo, ou à procura de alguém. Você já sentiu isso? Como se algo dentro de você falasse para continuar procurando, mesmo não sabendo exatamente o que ou quem? Como se algo estivesse faltando em sua vida? Ainda bem. Deixe-me explicar esse sentimento e mostrar como você tem sorte de estar sentindo isso. Antes de mais nada, vamos apresentar a obra em questão. Kimi no Na wa, ou em inglês Your Name, é um filme de 2016 produzido pelos estúdios Comics Wave Films, obra original de Makoto Shinkai. E ele nos apresenta lições e mensagens muito interessantes, em especial quando analisamos melhor a sua história. Tudo começa em Itomori, uma típica cidade interior no Japão, onde os trens passam só de 2 em 2 horas, as lojas fecham às 9 da noite, e o único lugar para tomar um café é em uma vending machine no centro da cidade. Um dos pontos mais tradicionais da cidade é o Miyamizu Shrine, santuário da própria família Miyamizu, que é cuidado pela filha mais nova Yotsuha, a avó Itoha e a filha mais velha, e uma das protagonistas da história, Mitsuha. Mitsuha é uma menina gentil, organizada, solidária e aventureira que vive a sua adolescência de uma maneira relativamente normal, indo para a escola, vivendo com seus amigos e sempre ajudando sua família em manter as tradições do santuário. Mas isso não significa que ela está tão feliz ou até mesmo satisfeita com essa situação. Seja cansada da vida calma do interior, o relacionamento complicado com seu pai, ou como seus colegas fazem comentários de seu trabalho no santuário. Mitsuha odeia a cidade e sua realidade, chegando até o ponto de pedir para que seja um menino lindo de Tóquio em sua próxima vida. Após expor esse grande desejo para o universo, ela passa por uma situação, no mínimo, inusitada, pois logo no dia seguinte acaba tendo um sonho bem real, onde acorda em um quarto completamente novo, em uma cidade nova e, o mais estranho, em um corpo novo. Depois de absorver essas novidades, ela aprende que esse tal corpo pertence ao Taki Tachibana, menino de sua idade que vive em Tóquio e tem uma rotina agitada e corrida da cidade grande. Confusa com a novidade e animada por enfim estar em Tóquio, Mitsuha aproveita essa oportunidade para usar esse sonho e explorar a cidade grande e tudo que ela tem a oferecer. Seja andar nas ruas movimentadas do centro, ir para o colégio, comer doces maravilhosos e um café de verdade, e até trabalhar de garçom em um restaurante italiano. Apesar desse tal sonho ser mais longo que o normal, Mitsuha aproveitou cada segundo dele, já que por um breve momento foi a realização de seu grande sonho. Mas, conforme os dias vão passando, ela descobre que esse tal sonho é mais real do que ela imaginava, já que isso não está só acontecendo apenas com Mitsuha, mas com o próprio Taki. Seja qual for o motivo, eles acabam trocando de corpos em dias aleatórios durante a semana. E todas as vezes que ela fica no corpo dele e vive a vida dele, Taki também fica no corpo dela e vive a vida dela. E a trama da história segue basicamente assim, com Taki aprendendo a se comportar e viver com o corpo da Mitsuha, e Mitsuha aprendendo a se comportar e viver com o corpo do Taki, garantindo que eles não causem maiores problemas em suas vidas e para as pessoas ao redor. O que, obviamente, não é uma tarefa fácil. O interessante de Kimi no Na wa é justamente como ele explora essa temática e nos apresenta um outro ponto de vista bem interessante sobre o assunto, especialmente com essa ideia de troca de corpos entre o Taki e a Mitsuha. Já que sim, podemos crescer e evoluir sozinhos, e o ideal é continuar fazendo isso para o resto de nossas vidas. Mas devido à nossa natureza e pelo fato de sermos humanos, se continuarmos essa caminhada completamente sozinhos, eventualmente vamos encontrar uma barreira em nossas vidas, porque sozinhos só conseguimos crescer até um certo ponto, até uma certa metade, já que essa outra metade, que vai ficar vazia, não pode ser preenchida por nós mesmos. Como no caso do Taki, que graças a todas as vezes que a Mitsuha controlou seu corpo, conseguiu se aproximar de seus amigos e em especial da Miki Okudera, sua colega de trabalho no restaurante e por quem Taki tem uma certa queda,
onde não só se aproximou bastante dela, mas conseguiu até sair em um encontro com a mesma. A própria Okudeira percebe essa evolução e, vendo essa nova versão do Taki, acaba mencionando que eu gostei mais de você hoje. Não sabia que você tinha esse lado mais feminino. Já no caso da Mitsuha, graças a todas as vezes que Taki controlou seu corpo, acabou se tornando bem mais respeitada pelos seus colegas de classe, já que Taki não é uma pessoa que leva desaforo para casa. Nisso, ela acabou se tornando mais popular no colégio, recebendo cartas de amor de meninos e meninas, e até deu os primeiros passos para arrumar seu relacionamento perturbado com seu pai, dando para ela a coragem necessária para enfim enfrentá-lo de frente. Claro que no caso do filme é um exemplo bem extremo e surreal, mas mostra como eles completam um ao outro e conseguem crescer e se tornarem pessoas melhores todas as vezes que esse fenômeno acontece. Isso fica mais claro para eles quando tudo isso muda, pois devido a um grande evento que acontece na história, e não se preocupa que eu não vou contar esse spoiler, apesar de ter certeza que quase todo mundo assistiu esse filme, essas trocas param de acontecer. E eles não só voltam para os seus corpos em definitivo, mas as memórias de um com o outro estão todas indo embora, onde nem conseguem mais lembrar o que aconteceu de fato, ou até mesmo o nome deles. Mas o engraçado é que apesar de voltar para a mesma vida, ser a mesma pessoa, e viver a rotina normal do dia a dia, os dois, especialmente o Taki, começa a perceber que algo está de errado. Que apesar de ser a mesma vida de antes, algo está faltando. Taki e Mitsuha enfim sentiram como a vida pode ser maravilhosa quando temos alguém ao nosso lado para compartilhar ela, seja as coisas boas ou até as ruins, e como podemos crescer ainda mais com a pessoa certa ao nosso lado. Mas quando eles perderam isso, mesmo que não conseguem mais sequer lembrar um do outro, uma voz dentro deles continua falando que eles perderam algo muito importante. Não necessariamente a razão deles viverem, mas na verdade o melhor lado deles, que é um ao outro. Kimi no Na wa é cheio de mensagens e lições incríveis, e a principal delas é mostrar que sim, podemos crescer e viver sozinhos, mas quando estamos ao lado da pessoa certa, essa pessoa que o destino já escolheu para nós e que nos conectou através de suas belas linhas vermelhas, enfim podemos ver o quão maravilhosa a vida pode ser. Então, respondendo à questão do começo do vídeo, se você já sentiu ou sente esse sentimento em sua vida, se considere uma pessoa muito sortuda, pois isso significa que o destino está te avisando que tem algo maravilhoso te esperando mundo afora. Resta agora você continuar com esse sentimento vivo em seu coração e continuar procurando por esse algo ou alguém que está ligado em sua vida. Eu vou continuar procurando. Como esse sentimento é maravilhoso, eu não tenho pressa alguma. Pode demorar dias, meses ou até anos, mas as linhas do destino já nos ligaram. E quando encontrar ela, meu coração vai enfim se completar. Minha melhor parte vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. E vou apenas olhar em seus olhos e perguntar: posso saber o seu nome?